e chegou aqui, acaba de chegar correndo porque estava no mutirão de combate e prevenção à dengue em vários locais aí da cidade que está acontecendo hoje. Ele vai falar um pouco sobre isso. O Jean Rios está aqui conosco, vai falar sobre os números da dengue, o que o município está fazendo para fazer esse combate, esse enfrentamento aí, essa proliferação do incômodo Aedes aegypti, né? Então, ele faz parte do comitê, ele coordena o Comitê Municipal de Prevenção e Controle da Dengue, ou seja, tem as informações privilegiadas aí, as ações também que estão sendo mantidas em Foz do Iguaçu. Aliás, os números são alarmantes, né? 180 casos da doença confirmados apenas nesses 3 meses de 2019, janeiro, fevereiro e março. É muito alto. Bom dia, Jean, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite, né? Conseguimos estar aqui apesar da correria. Peço desculpa pelo atraso também. Bom, a gente que te agradece e sabe que você estava no front por uma boa causa, né? E a gente poderia começar a nossa conversa você dando uma geral de como que está sendo esse trabalho do mutirão hoje, aonde está acontecendo, que tipo de atividades estão sendo feitas nessas comunidades que a prefeitura elencou para receber um mutirão ao longo de todo sábado. Primeiro esclarecer, né? Muitas pessoas perguntam por que só agora, né? Muitos moradores, né, e conhecidos, por que só agora? Então, desde o ano passado a gente vem fazendo alertas, né, que a infestação do mosquito está aumentando, que as pessoas estão adoecendo, que devem procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa. E a gente foi dando esses alertas ao longo do tempo, foi passando o tempo e infelizmente não cuidamos. Então, nesse último Lira realizado no mês de março, né, estamos aí em alto risco para a epidemia da dengue devido aí ao alto índice de infestação do mosquito. Consequentemente, com isso também aumentou muito, como você mesmo falou, né? No total, 205 pessoas já acometidas pela doença. Temos várias aí que já foram atendidas, fizeram o exame e ainda aguardamos o resultado. Então, devido a esse alto índice de infestação do mosquito e o aumento no caso de dengue, a gente chegou então nesse indicador que deveríamos fazer ações mais contundentes, como está sendo agora, né? Em 4 regiões da cidade, região ali do Jardim São Paulo, região do Morumbi, Portal da Foz e Três Lagoas, e posterior vai se estender aos demais bairros da cidade. O chamado ano epidemiológico, né, de agosto para cá, diz que aponta que são 200 casos confirmados, né? Então, no mês de agosto de 2018 até o momento agora. Sim. Teve uma explosão a partir de janeiro, né, Jean? Isso se dá pelo aumento na infestação do mosquito. A gente sempre vem alertando os cuidados básicos que a população deve ter em manter o seu quintal limpo, né? Evitar aí qualquer objeto que possa vir a acumular água e servir de criadouro para o mosquito. Então, desde agosto do ano passado, né, até o início desse ano, apenas 25 pessoas então estavam positivas, né, tiveram a dengue. E agora, nesses últimos 3 meses, um aumento aí mais de 180 pessoas, infelizmente. Você mencionou a Eulira, que é o levantamento de infestação do Aedes aegypti, né, que é feito de forma permanente com base nas visitas presenciais nas casas dos moradores, né? Então ele retrata quase que precisamente essa realidade, né? E aí, com esse levantamento, a gente chegou nessa situação que vocês, autoridades da saúde, chamam de situação de risco. O que essa situação de risco representa para a população e para o perigo de uma epidemia de dengue em Foz do Iguaçu, Jean? A gente segue os padrões do Ministério da Saúde na classificação de risco. Então, esse Lira, que é um levantamento de índice rápido para o Aedes aegypti, ele consiste, então, em fazer a verificação nos imóveis, né, para detectar a presença, né, do criadouro do mosquito. Então a gente tem ali indicadores que menos de 1%, ou seja, cada 100 casas, menos de uma a gente encontra criador do mosquito, você tem baixo risco para a epidemia. E de grupos de 1 a 3,99, né, ou 4 casas que você encontra o criador, você tem um médio risco. E acima de 5%, ou seja, cada grupo de 100 e mais de 5 casas você encontra o criador do mosquito, você tem um alto risco para a epidemia. Porque é muito mosquito, certo? Muito mosquito, então a quantidade de mosquito aumenta,
a probabilidade dele contrair, de se alimentar de uma pessoa que esteja infectada e se contaminar é muito maior. Foz do Iguaçu, então, é uma cidade turística e ao longo dos anos a gente recebe pessoas de várias partes do Brasil e do mundo. Então, a todo momento chega pessoas aqui, com a presença do mosquito, aumenta a possibilidade dele se infectar de uma pessoa dessas e aí está apto a transmitir a doença, agora como estamos vendo agora. Estamos aumentando a quantidade de pessoas acometidas pela doença e podemos chegar aí numa epidemia se não tomarmos as medidas básicas. Deixe o seu quintal limpo para que o mosquito não se prolifere. Ô Jean, você falou dos números desse levantamento, né? Mas há regiões que esse percentual chega a quase 16%, ou seja, de 100 casos, 16 tem a presença. Encontrados. Isso. A gente fala uma média geral, né? Então o município de Foz apresentou 5,5%. Certo, mas a gente tem bairros que apresentam 16% de infestação cada, ou seja, cada grupo de 100, 16 casas foram encontrados. E o CCZ ele também tem um indicador único, que é o monitoramento do mosquito alado. Então, enquanto o Brasil faz o monitoramento nos criadouros do mosquito, o CCZ então possui, né, uma ferramenta que é uma armadilha. Essa armadilha é a base de água, então a fêmea ao se alimentar, ela procura locais com água para depositar seus ovos. Elas acabam adentrando nessa armadilha e a gente consegue ter um indicador da infestação real. E a gente sabe, né, desse último levantamento, teve bairros que apresentaram em grupos de 100 armadilhas, mais de 30 aí tiveram positividade para o mosquito adulto. Já nesse mutirão que vocês fazem, vocês vão a campo, né, na prática. Estamos a campo. O que vocês encontram? Você falou que o morador tem que deixar a sua casa limpa, né? Principalmente nesses períodos de pós-chuvarada aí que a gente vivenciou e deve continuar aí nos próximos dias. O que vocês encontram assim de absurdo e quais são as recomendações? O de absurdo, às vezes as pessoas se assustam, né? Então se depara com uma piscina abandonada, uma caixa d'água, uma calha, para a pessoa é um absurdo. Isso aí demanda um esforço muito maior, mas para nós o que é absurdo é você chegar na casa e ver que aquele pratinho de planta tá com água, aquele copinho descartável tá jogado lá no quintal, certo? Aquelas garrafas continuam de boca para cima. Então, assim, as atividades de combate ao mosquito não começaram hoje. Tem mais de 100 anos que a gente vem falando que a população deve se unir e combater o mosquito. Então, basicamente, aquelas ações simples de você vistoriar o seu quintal e eliminar aquele copinho, aquele pratinho, aquela garrafa, aquele brinquedo velho, esses pequenos objetos, eles correspondem a mais de 80% da preferência do mosquito. Então, assim, esse lixo que a gente fala lixo seco, né, que a população descarta, 80% deles a gente encontra no quintal das casas. Aí a gente também tem problema com imóveis abandonados, a gente tem problema ali com reservas de mata, terrenos baldios, mas assim, a grande porcentagem dos criadouros do mosquito estão dentro das nossas casas. E ali tem uma pessoa que é um morador, tem uma família que eles não estão sabendo cuidar. E isso faz com que o mosquito se prolifere rapidamente. Hoje a gente sabe que essa situação do índice de infestação ela é dinâmica, muda, ainda mais a gente aqui na fronteira, né? Tem muito a ver também com as questões climáticas, chuvas, etc e tal. Mas nesse momento, quais são os bairros que chamam a atenção de vocês do CCZ, da administração como um todo, por conta desse índice alto de infestação? Nós fazemos 6 levantamentos no ano, então a cada 2 meses a gente realiza um levantamento chamado Lira. Então esses bairros, alguns variam, um está lá em cima, recebe os serviços, né, de combate a vetores, diminui, outro se mantém. Então hoje praticamente os bairros, as regiões com maior infestação e casos notificados da doença, como a gente falou, região do Jardim São Paulo, região da Grande Morumbi, região do Portal da Foz e região da Grande Três Lagoas. Esses bairros estão recebendo então esse aporte, né? Tá toda a prefeitura lá, tá o exército, tá a Secretaria da Saúde em peso lá, visitando as casas, orientando os moradores. Só que não quer dizer que os outros bairros que ainda não receberam não estão com problema. A gente fala que uns bairros estão lá em cima, outros lá embaixo, mas a média do município é que estamos em alto risco para a epidemia. Então todo cuidado é pouco. Vai ter outras Sim. edições a gente entrou no período agora que é esperado devido à chuva, né? O aumento dos dias chuvosos, então aumenta a quantidade de criadouros, a oferta, né, de criadouros para os mosquitos, fazendo com que eles se alimentem e depositem seus ovos com uma maior frequência. Então diminui um pouco a temperatura, mas o nosso frio não é suficiente para
combater o mosquito. Então as pessoas falam, no inverno não tem dengue. Não, temos dengue sim. Só que muitas vezes é confundida por uma gripe, por uma outra virose, mas no inverno temos dengue sim, e os cuidados para evitar que o mosquito se prolifere tem que ser o ano todo. Legal, Jean, a gente vai te liberar aí para você voltar ao front, né, e deixando essa mensagem, né, das informações que o Jean passou, do papel que o cidadão, o morador de Foz tem para combater o mosquito, para combater, enfrentar essa proliferação de dengue na cidade. Então cabe a cada um de nós fazer a nossa parte, assim como o poder público também tem que fazer a parte dele e vem fazendo, e lembrar que o morador da cidade receba bem as equipes aí que estão em campo, né, receba bem o CCZ. O pessoal está identificado com o uniforme do CCZ, com o crachá. Então, se está com dúvida, pergunta, liga na prefeitura e faz tudo isso, minutinho, né? Jean. Sobre esse aspecto aí, é importante a gente citar essa questão que teve uma fake news também essa semana, eu acho que esse mês. Um minutinho para você só explicar isso, como é que é essa apresentação e esse procedimento padrão do servidor do CCZ. O combate à dengue é realizado diariamente pelos agentes de saúde. Então tem tanto os agentes de endemias do Centro de Controle de Zoonose e também os agentes comunitários de saúde das equipes de saúde da família, das unidades básicas de saúde. Então os postos de saúde também têm equipes, são os agentes comunitários de saúde que também visitam as casas e dentre as suas atribuições eles também fazem as orientações aí para combater o mosquito. Todos eles têm então sua identificação, tem um uniforme, né, e também tem o crachá. Na dúvida o que deve fazer? Se a pessoa se depara com que ela tenha dúvida do funcionário, então ela pede o telefone e liga. Ligue para o seu imediato que ela vai falar, fulano de tal trabalha aqui, é responsável por essa área. Então assim, a gente não tem como forçar a entrada, a gente só adentra quando a pessoa nos abre o portão, certo? E a gente também tem o aporte da Defesa Civil, da Guarda, da Polícia. Em qualquer dúvida pode ligar ou primeiramente para a chefia ou pode chamar também outra, dependendo da situação, né? Qual o telefone do CCZ? 3524-8848 ou o 9997-4448. Marco Zero, onde tudo começa.